Salve, salve, rapaziada! Segunda-feira, dia 27 de junho. O mês de julho tá aí batendo a porta e a gente tá ao vivo aqui nessa segunda-feira para mais um episódio da série especial do Velopapo, a arte de se comunicar. Programa muito especial hoje novamente. Uma das minhas vozes referência no rádio, grande KG Lisboa, KG da Ipanema, KG da Felusp, da Pop Rock, do Cafezinho, do Pretinho Básico, da Atlântida, o cara que faz e fez muito pelo rádio, o cara que quem conhece diz que é muito gente boa. Não tive a oportunidade de conhecer o KG pessoalmente ainda. Daqui a pouquinho vi que ele já tá na live, vai entrar aqui conosco, bater um papo. Só deixa eu te dizer o seguinte, vai chegando, vai compartilhando a live com os amigos, vai dando chuva de like, chuva de coração aqui, para cada vez propagar mais a nossa live, a nossa informação. A gente tá no ar sempre com a força, com o apoio do Grupo Concórdia, Funerária Concórdia, Crematório Pet Concórdia, Concórdia Assistência Familiar. Tu sabe, né? Grupo Concórdia, respeito em primeiro lugar. Qualicar Veículos está conosco também, que é o teu endereço do carro novo aqui em Camaquã e na nossa região. Pizzaria Grill, melhor rodízio de pizzas da região é na Pizzaria Grill. Beta Excursões está conosco também. Grande Beta, sempre o melhor destino é com a Beta Excursões. Conosco também Tech Art, para você consertar a tela aí do seu aparelho celular. Tech Art te dá até 1 ano de garantia na troca, só a Tech Art Camaquã para te apresentar uma condição como essa. Mecânica Tejada tá conosco também, grande Guilherme Tejada, o meu mecânico de confiança, apoiador aqui do Velopapo. Baliza Seguros, para você se sentir mais seguro. Grande abraço pro Gustavo Bolívar, pro seu Jorge, para toda a turma lá da Baliza Seguros. Conosco também RBN Tecnologia, uma empresa que simplesmente rompeu as barreiras de Camaquã e também do estado do Rio Grande do Sul, uma empresa nossa daqui de Camaquã, da terra da sinaleira, que tem clientes aí em todo o país. X do Raio tá conosco também, o melhor X da região Centro-Sul. Muito obrigado ao Léo, a Karine, a toda a turma do X do Raio. CPA Cursos conosco também, professor Luiz Arboit. Você que quer se profissionalizar, é com a CPA Cursos. A Fubra tá conosco também, grande abraço pro Marcelo, pra Silvia, para toda a galera da Fubra aqui de Camaquã, tu sabe, né? A Fubra sempre com você. Retroarte Camaquã, verdadeiras obras de arte em resina e em madeira, você encontra na Retroarte Camaquã. Muito obrigado ao Darlan da Retroarte, grande artista, grande empreendedor que faz trabalhos maravilhosos aí, @Retroarte. Dá uma pesquisada aqui que tu vai te surpreender. Conosco também Trato Fino, Barber e Pub. Trato Fino, Barber e Pub. Grande abraço pro Alan, pro John, pro Victor. Galera que atende de uma maneira muito personalizada, muito especial, muito legal. Um ambiente muito bacana, energizado, ali na Trato Fino, Barber e Pub. Então um grande abraço aí pra gurizada e pra todos os clientes. Frango no Pote tá conosco também, o melhor frango frito de Camaquã e da região é o Frango no Pote. Brasilena tá conosco também, grande abraço pro Robson, pra toda a equipe da Brasilena, lareiras, churrasqueiras, aquecedores, calefatores para aquecer a sua casa, a sua família, o seu lar e o seu coração é com a Brasilena. TBK Internet é a melhor internet da região e é através da TBK que nós estamos no ar e também MG Soluções Contábeis. Grande abraço pro Gibran, grande contador e para toda a turma lá da MG. Pessoal, o Velopapo começou no campo do automobilismo, mas aí a gente está evoluindo, né, enquanto produto. Criamos então o Velopapo, a corrida eleitoral, e amanhã a gente tem uma entrevista às 19 horas, um bate-papo, na verdade, formato bate-papo, formato podcast, com o atual senador da República, Lazier Martins, e hoje, dando seguimento, então, ao Velopapo especial, a arte, minhas referências no rádio, o cara que eu escuto desde sempre, o grande KG Lisboa, que hoje está na Serra, está lá na Clube FM, já chamei o KG aqui para nossa live. Grande KG Lisboa! Cara, é uma honra, velho, não é rasgação de seda. Que alegria, cara, quando tu aceitou o convite, tá te vendo aqui no Velopapo. Bem-vindo, boa noite, KG. Valeu, Igor, obrigado, boa noite para todos que estão acompanhando aí a nossa live. E é sempre um prazer, é sempre legal, né, falar de rádio, falar de música, falar desse assunto tão fascinante, né? É demais. Tu sabe que, vendo algumas entrevistas tuas e também por toda a tua história no rádio, tu começou do lado de cá do muro, né, KG? Tu era um baita ouvinte da Ipanema, ganhava uns brindes, ia lá buscar, chegava antes que todo mundo. Como é que começou essa tua relação com o rádio? E aí depois eu quero saber dessa migração do ouvinte pro radialista. Isso é demais, velho. É que lá em casa, assim, sabe, Igor, todo mundo sempre ouviu muito rádio, né? Meu pai ouvia muito rádio,
rádio não só musical, mas de jornalismo também, e a gente sempre ouviu muita música, a gente sempre comprou muito discos, né? Toca-disco, aquela coisa toda. Então, eu convivi muito, eu cresci muito ouvindo rádio, muito por causa do meu pai, e sempre gostava muito de música por causa da minha família. Todo mundo curtia muita música lá em casa, assim. Então, a chegada da Ipanema foi uma coisa natural, porque era uma rádio diferente, né, das outras, era uma rádio mais alternativa, me mostrava algumas coisas um pouco diferentes daquela coisa meio massificada que as outras rádios mostravam, que era as músicas de mais sucesso e tal. E eu sempre gostei mais desse viés mais alternativo, dessa coisa menos convencional, assim. Então a Ipanema, né, acabou sendo uma rádio que me cativou desde o início, né? E como eles tinham o estúdio deles era ali no Bonfim, não era lá na Bandeirantes, onde acabou sendo depois, né? Muito tempo depois, era bem pertinho da minha casa. Eu morava a uma quadra do estúdio da Ipanema, que era na José Bonifácio, na frente da Redenção. Então, Claro. cara, tava sempre lá, né? Aqueles ouvintes chatos, sabe? Putz, tem um cara de novo aí incomodar e Tô tal. dando um copo d'água, eu quero! Eles sorteavam ingressos, né? Pô, o primeiro que chegar aqui no estúdio era sempre eu, né? Porque eu morava uma quadra dali, né? Eu ia correndo lá E aí eu acabei conhecendo todos eles e tal, e a paixão acabou sendo inevitável, né? Demais, velho. E tem algum programa, algum locutor, assim, nessa época de ouvinte ainda que te chamava mais atenção, que tu não perdia o programa do cara? Ou tu era meio que um fã de carteirinha da Ipanema 24 horas por dia? Eu tinha um programa que era o Estúdio 5, era Estúdio 576, eu acho que era o número que era o Ricardo Barão, né? O saudoso Ricardo Barão, que não está mais com a gente, mas era um cara que tinha um programa de rock and roll assim que tocava coisas que, sabe, e eu ia aprendendo com ele, né? Então eu adorava o programa dele, não perdia um, porque ali eu conheci Lou Reed, conheci o Led Zeppelin, conheci o Deep Purple, as grandes bandas de rock. E era uma época difícil, porque as rádios não tocavam isso, era difícil de conseguir esse tipo né, de produto e tal. O Pink Floyd, enfim, as grandes bandas, né? E era o Barão que tocava nesse programa da Ipanema. E acho que mudou, várias vezes mudou de dia, mas acho que chegou a ser quinta-feira das 10 às 11 da noite, depois no sábado, enfim. O Barão era o cara do rock and roll, né? O Ricardo Barão era o cara do rock and roll. E no dia a dia eu gostava muito do Mauro Borba, né? Que hoje Grande, é meu amigo, mestre Mauro Borba e tal, né? Fiquei muito amigo dele depois e tal. E a Cátia Suma, né? Que eram as duas vozes da Ipanema, assim, mais características, era o Mauro e a Cátia. A Cátia fazia aquele programa de noite espetacular, né? E tal. Então eu comecei a ficar muito fã desses duas personagens aí, né? Depois, quando eu comecei a frequentar mais a rádio. Mas teve, pô, a Mary Mesari também, saudosa, né? O Newton Fernando, que era o diretor, né? O nosso gerente geral, que tinha aquela voz maravilhosa do Newton. A Nara, a Narinha, depois o Porã, que ficou foi meu colega lá durante muito tempo. O meu compadre Vitor Hugo, o alemão Vitor Hugo. grande Também, alemão. grande alemão, né? Eu lembro do alemão apresentando o College característica. Rock, tu lembra, KG? Depois Hã? do toque de bola na Bandeirantes, o alemão apresentava o College Rock. Isso aí. Vários clipes das bandas gaúchas, era espetacular, velho. Exatamente. Pô, o alemão, o Vitor, acabou sendo uma das vozes mais marcantes da rádio, porque ele foi um dos últimos a sair da Ipanema, né? Cara, e quando que se dá, aqui demais relembrar tudo isso, quando que se dá essa tua virada de chave, assim, que tu sai do lado do DK e aí tu vai pra dentro do estúdio, tu vai pros microfones, como é que se deu esse processo, assim, na tua vida? Bom, existe um programa que era o programa que era apresentado no horário da Cátia Suman, que era terça-feira de noite, chamado Clube do Ouvinte. E esse programa te dava 2 horas, das 10 à meia-noite, que ela abria para o ouvinte apresentar algum Que rádio tema, espetacular, velho. algum artista. Cara, isso era espetacular, porque Bah! e o microfone da rádio, obviamente, supervisionado por ela, né? E por todos que estavam lá, porque senão não tinha como, né? Todo Claro. mundo, e eu fiz a primeira vez com o Lou Reed, né? Meu primeiro clube de ouvinte foi o Lou Reed, e depois eu fiz vários outros. E eu era muito encarnado, eu levava muito disco lá para eles e tal. Eu comecei a conhecer toda a equipe da rádio. E muita gente saía, eventualmente, para fazer férias, né?
ou para ir em algum evento, ou porque estava doente, ou porque era carnaval, ou porque era Natal, enfim. E tu tinha que ter um carinha ali, um regra 3, um reserva, né? E aí eu fui indo, até que eu cheguei a esse cara, eu reserva. E aí eu me apaixonei, né? Eu digo, bah, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu nasci para fazer e felizmente até hoje estou aqui, né? Demais, cara. E quando assim, na tua percepção, que a Ipanema rompe toda e qualquer expectativa, porque eu acho que nem tinha uma expectativa de se tornar o fenômeno Ipanema que se tornou à época. Como é que tu viu esse crescimento da Ipanema? Que já iniciou grande, né, cara? Mas teve um boom ali. Foi a MTV do Rio Grande do Sul, né? No rádio. Na verdade, assim, a gente tinha uma época pré-pop rock, né? Porque depois eu acho que eu consideraria a pop rock como a MTV do rádio, aqui pelo menos, né? É. Mas antes pré-MTV, pré as coisas mais visuais, assim, existiam duas rádios alternativas no Brasil. As duas eram 94,9, a Ipanema e a A Fluminense. A Fluminense. Fluminense do Rio de Janeiro, que era a Maldita, né, a chamada Maldita, eram as duas rádios que tocavam não só coisas internacionais, mas também todo o mercado de artistas alternativos brasileiros. Por exemplo, Itamar Assunção, TT Espíndola, enfim, artista. E daqui também, né? A gente tinha esse mercado efervescente aqui, tinha a TNT começando, tinha os Cascaveletes, né? Tinha todo aquele. O próprio Engenheiros do Havaí, o De Fala, o Nenhum de Nós, estava todo mundo começando e todo Tinha mundo uma estava cena ali, né? e todo mundo precisava tocar no rádio, entendeu? Porque não tinha, isso não existia internet. Não existia internet. Então, a única maneira das bandas começar a tocar e a mostrar o trabalho deles era via rádio, né? Então, a Ipanema era a rádio que tocava esses caras. Aí depois, Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, principalmente, começaram a tocar nas rádios mais comerciais. A Atlântida, por exemplo, abriu para esses caras tocarem, quando esses caras estouraram, assim, né? Mas antes, quem tocava era a Ipanema, era só a Ipanema. E eles não tinham outro lugar, outro fórum para poder mostrar o trabalho deles, entendeu? Não existia internet, não existia MTV, então era o rádio. Era a única maneira, era o rádio. Né? Então, a Ipanema cumpriu muito bem esse papel, né? Nacionalmente, Arrigo Barnabé, Premeditando o Break, bandas bem alternativas, né? que faziam o circuito Rio e São Paulo e que aqui tocavam e a gente trocava figurinhas. Os caras lá do Rio e São Paulo tocavam essas bandas daqui gaúchas, né? Para mostrar lá para eles, e a gente tocava as bandas de lá também. Então era mais ou menos esse o cenário, né, que rolava naquela época ali, segunda metade dos anos 80. Pré-internet, né, Igor? Não existia internet, né? Pô, pré-CD, talvez, né, KG? Pré-CD, exatamente. Pré-CD, muito bem colocado. O CD começou ali no início dos anos 90. A gente Tu começou pegou a toda essa migração, então. Claro, claro, Que claro. Isso é que é legal. espetáculo, velho. Então era só vinil, né? Então a gente tinha que estar ali 3 horas da manhã, tinha que ter um cara para trocar a faixa de um vinil para o outro, porque a rádio ficava 4 horas, né, cara? Que demais. Tempos de ouro do rádio, né, velho? Total, total. Bem diferente. Tem gente que nem imagina como isso funcionava, né? Imagina. Tem gente dessa geração mais nova que não conhece o CD, né, cara? Exato, exato. O CD. Disquete, lembra do disquete? Imagina. Que demais. Ô, KG, tem uma história muito boa que é a primeira vez que tu tem contato visual com o Porã e que tu lembra desse contato visual que foi dentro de Ah, um ônibus em Porto Alegre. Como é que foi essa parada? não, o Porã, pô, o Porã é um querido, né? Um irmão meu e tal. Um cara que, assim, que é um grande amigo meu e tal. Tem Mas, contato até hoje, KG, com ele? sim, claro, claro, Que claro. legal, Pô, cara. um grande amigo, vai ser papai de novo agora. Tô Tá bem felizão, feliz. né? Dá pra ver no semblante dele. Pô, tá muito. Torço muito por ele, torço muito por Demais. ele. Eu tenho certeza que ele torce muito por mim também. Mas enfim, tava indo pra rádio, né? E de vez em quando eu pegava um busão no centro, que era o Caldrefião, que me largava na frente da Bandeirantes, né? Que era ali onde funcionava a Ipanema. A Ipanema, depois que saiu de lá do Bonfim, como eu falei, o estúdio subiu pro morro, foi lá pra Bandeirantes, né? Porque aí centralizou tudo ali no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. E aí eu tô no Caldrefião lotado, né? Aquela coisa, daqui a pouco um maluco me tira uma gaita de boca.
com aqueles bonezinhos da Jamaica, sabe? Das cores da Jamaica. Me tira uma gaita de boca e começa a tocar no meio do ônibus lotado. E todo mundo fica olhando pro cara, tipo, que é esse louco? O que tá acontecendo? Ah, daqui a pouco o cara vai vir me pedir dinheiro aí. Me escapava do louco, né? Cara maluco, tocando harmônica num contrafião lotado. Desci ali na Bandeirantes, né? E me fui pra rádio. Sei lá, nem dei bola, né? Tá? Aí entrei no horário e tal. Daqui a pouco chega o Newton para apresentar um novo estagiário, que a Ipanema estava procurando um novo estagiário. Aí eu digo, novo estagiário, deixa eu apresentar para vocês aqui o Porã. Aí eu olho assim, digo, é o louco da harmônica lá. Meu Deus do céu. Até hoje eu conto isso para ele dá risada, né? Porque sei lá o que se passava na cabeça do Porã. Foi muito, muito, muito engraçado. Depois eu falei para ele, meu, tu não me faz mais passar essa vergonha, né? Não me tira essa gaita do meu lado. Pelo amor de Deus, né? Que figura. Ô, KG, tu fica na Ipanema nessa primeira passagem até que ano? Até 94, 95, 94, não sei bem ali, mas é mais ou menos por esse, né, porque o Mauro Borba já tinha ido para a Felusp, né? E aí ele me falou, olha, cara, eu vou te chamar para ir comigo uma hora dessa. Eu digo, então tá, vamos lá, né? E aí algumas modificações estavam acontecendo na Ipanema e tal, e ele já tinha ido para lá para a Felusp também era uma rádio alternativa que me agradava muito também, que era a rádio que funcionava em Canoas, né, dentro do campus da Ubra. E aí, efetivamente, ele me chamou e eu aceitei o novo desafio e fui para lá, para a Felusp. Isso deve ter sido 93 ou 94, eu não sei bem. E da Felusp tem a migração para a Pop Rock. Tu participa também desse momento? Não. Aí, sim. É que aí é o seguinte, né? Aí a Felusp era uma rádio alternativa. A gente estava tentando buscar algumas... Né? Não tinha uma rede por trás, como a Ipanema, que tinha que fazer a parte da Bandeirantes, né? A Felusp fazia parte de uma universidade, né? Da Ubra. Então a gente estava tentando e as coisas geralmente não aconteciam. Não estava acontecendo ali. A rádio estava patinando, até que certo dia eu estou no ar, toco o telefone interno, é o Alexandre Fetter, né? Que já tinha falado com o Mauro, eu nem sabia disso, o Mauro não tinha me contado, mas aí disse, eu estou com umas ideias aí para a gente tentar fazer uma rádio alternativa, uma rádio mais rock, não alternativa, mas uma rádio rock comercial, como existia em São Paulo, a 89, a Kiss, já era uma... Né, já tinha algumas rádios assim funcionando em São Paulo. E ele estava com essa ideia de usar a Felusp para fazer essa rádio. E aí passei para o Mauro, né? O Mauro conversou com ele e tal. E aí aí o Mauro veio me dizer, olha, o Fetter está com algumas ideias aí de transformar nossa rádio, papapá. Eu digo, olha, cara, a gente não tem muita coisa, né? A gente não tem muita escolha. Eu acho que a gente pode aceitar, apesar do nome do Fetter ainda ter muita rejeição dentro, né, do nosso meio, né? Porque a gente sempre trabalhou em rádios alternativas e o Fetter vinha de uma rádio bem comercial, que era a Rádio Atlântida, né? Ele já estava lá no programa X, que era um programa muito popular, enfim. E aí, conversa vai, conversa vem, conversamos muito, eu e o Mauro, né, pra gente... É claro, a resposta final era dele, né? Porque ele era o diretor da rádio. Mas, enfim, a gente conversava muito, a gente era muito amigos, somos ainda até hoje. E aí eu falei, cara, eu acho que é a nossa chance, cara. É a chance da gente fazer alguma coisa. E assim foi. E realmente, deu uma... Quando o Fetter chegou lá, aí a rádio virou 107.1, e depois que a gente estabeleceu uma rede de rádio, não podia ser 107.1, porque era um número da rádio de Canoas, né? Então, aí cada rádio ia ter um número diferente. Então, nós ia ter que ter um nome unificado. E assim surgiu a Pop Rock, né? E aí a gente colocou a rede, a conexão Pop Rock. E aí a primeira rádio era a rádio que funcionava em Canoas, no campus da Ubra. E assim, né? Assim surgiu a rádio Pop Rock, a rede Pop Rock, a conexão Pop Rock. Eu tenho uma lembrança muito grande dessa época da Pop Rock, porque aqui em Camaquã tinha 98 FM, até tinha Pop Rock Café aqui, que surfou junto nessa onda desse novo boom do rock gaúcho ali. Aí com Comunidade Ninjitsu, Tequila Baby, Bideu Balde, Cachorro Grande. Cara, e eu lembro que aqui em Camaquã, tipo assim, claro, devido a essas dimensões, era um fenômeno também, assim, a 98, como foi a Pop Rock. E eu quero que tu introduza agora um grande fenômeno, talvez o primeiro grande fenômeno que tu tenha vivido, que é o cafezinho, KG.
Exatamente. Como é que se dá essa história, velho? Tudo meio por acaso, né? O Cafezinho foi um programa absolutamente por acaso, surgiu praticamente por acaso. E eu não estava na primeira formação do Cafezinho, né? Eu não, o Cafezinho surgiu, eu estava almoçando quando o Cafezinho. Porque eu fazia, eu não me lembro qual é o horário que eu fazia, eu não sei se eu fazia de manhã ou de tarde, mas enfim, eu estava almoçando lá na Uber e os caras começaram a falar com o microfone aberto, né? Ali o Fetter, o Mauro, o Arthur de Faria e o Celso Garavelo, que era o cara que depois eu acabei entrando no lugar dele. E o programa deu, o pessoal começou a curtir e tal, pô, comecem a fazer isso sempre e tal. E foi muito por acaso, foi muito por acaso. Aí no outro dia eles repetiram, e repetiram, e repetiram. Tipo, bom, agora nós vamos ter que, né, achar um nome para isso. Aí o nome, pós-almoço, Cafezinho, né? Cafezinho. Então acabou surgindo o Cafezinho completamente por acaso. E o programa tomou uma proporção que eles não esperavam, né? Ninguém esperava. Aí o Garavelo saiu, eu entrei no lugar dele, logo no início, acho que nos primeiros meses ali de programa, eu acabei entrando no lugar dele, e acabou estourando, o programa estourou, o programa conseguia índices de audiência fantásticos, assim, sabe? Uma coisa que a gente não esperava, que a gente não... E aí aconteceu o programa, a gente acabou fazendo outro programa, né, o Cafezinho Parte 2, a segunda edição do Cafezinho, antes da hora do rush, a partir das 5 da tarde. E foi fantástico, cara. Foi um programa, era muito bom de fazer, porque a gente batia papo, a gente conseguia passar conteúdo, a gente interagia com os ouvintes, e aí nesse meio tempo também, né, falando tecnologicamente, o advento do e-mail, né, nós pegamos ali a transição, a primeira rede social, que foi o Orkut, os caras tinham uma comunidade do cafezinho no Orkut, então que bombava! Eles discutiam praticamente bombava. quando o programa par. Isso era muito legal, porque a gente usava eles discordavam, eles concordavam, eles traziam fatos novos para os assuntos que a gente estava falando. E esse foi a nossa primeira experiência de rede social, de interagir com a rede social enquanto o programa estava no ar, né? Isso foi fantástico. Isso é uma revolução de interação, né, KG? Total. Porque eu lembro a gente ligar pra rádio e passar os recados depois, assim, num outro momento. Ali era de bate-pronto, como essa é hoje, né? Exatamente, a gente tinha ali o e-mail, cara. O e-mail era uma coisa, sabe? Porque antes a gente tinha ou telefone, que não dava para, porque o telefone estourava, não tinha como, não tinha ninguém para ficar atendendo o telefone, porque era muita chamada, né? Ou fax, que a gente tinha o fax para quem tava, ou a cartinha, cara, ou os caras mandavam carta, era a nossa maneira de interagir. Aí daqui a pouco muda tudo, né? Daqui a pouco entra essa comunidade aí no Orkut, daqui a pouco entra o e-mail, ou seja, foi uma revolução, como tu falou, foi uma revolução que aconteceu durante o programa Cafezinho, enquanto o Cafezinho estava no ar. Que foi demais, cara, foi demais. Eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, porque começa o Cafezinho despretensiosamente e vira um fenômeno, essa é a palavra. Vocês tiveram alguma reunião, tipo assim, opa, tá acontecendo uma coisa aqui inesperada, ou tudo seguiu num curso muito natural, assim? Pra vocês, como é que vocês assimilaram tudo aquilo? Claro, a gente se reunia, a gente tinha reuniões, né? Aí entrou o Maurício Amaral, que aí acabou sendo o cara da produção. Entrava tanta coisa que tinha que ter uma produção, tinha que ter um cara que filtrar, porque a gente perdia muita coisa boa e ficava com muita bobagem, porque, claro, era muita coisa, sabe? Então o Maurício era o cara que filtrava tudo. E foi muito boa a chegada do Maurício, porque ele acabou se tornando um participante do programa também. Depois foi com a gente pro Pretinho, né? Mas ele era o cara que filtrava tudo ali. Então foi muito legal, porque vinha muita coisa boa, muito conteúdo, sabe? As pessoas se reuniam as pessoas tinham um fã-clube do Cafezinho. Imagina. E muitas pessoas hoje trabalham, tem uma menina que trabalha na RBS, que sabe que... E a gente acompanha a evolução dessas pessoas. E foi muito por causa do Cafezinho. Tudo começou com o Cafezinho, sabe? Formador, né? A gente falava muita dica de filme, a gente falava muita dica de música, a gente falava de viagens, de história, sabe? Que a gente tinha, compartilhava, eu ia no cinema, por exemplo, eu sempre gostei de filmes alternativos e tal, eu falava desses filmes, aí a galera ia lá na O Vídeo Levou, que era a locadora que patrocinava o Cafezinho, aí os caras iam lá e tipo, eu quero aquele filme que o KG falou ontem lá no Cafezinho. Que massa! Do leste europeu. Cara, isso era demais, cara. Isso era muito legal, era muito gratificante. Muito bom Isso é um mesmo. termômetro orgânico, né?
Total, total. Total. Muito bom, muito legal. Ô, KG, e aí vamos falar da debandada. Vou chamar de debandada, tá? Eu sei que na época a galera usava uns termos mais fortes, assim. Quando vocês migram, acho que tu, o Fetter e o Maurício, me corrijam, por Isso. favor. É porque Saem, então, da Pop Rock, do cafezinho e vão pra Atlântida e formam um Pretinho Básico. Como é que se dá esse momento, assim? o Porã nunca participou do cafezinho, mas o Porã era nosso colega na Pop Rock. E o Porã Claro. foi convidado aí para Atlântida e foi, aceitou o convite. Um pouquinho antes, né? Que o antes. Então nós já tínhamos o Porã lá, que era um cara que, bom, nós vamos chegar. E o Fetter já estava em contato com eles há um bom tempo, né? E aí, cara, e foi uma coisa, foi uma revolução, né? Porque a gente estava no cafezinho, daqui a pouco sai eu, o Fetter e o Maurício, né? Pô. O programa meio que desmantela, assim. E aí, cara, a gente vai para Atlântida para fazer um programa similar. Ou seja, a repercussão inicial foi muito negativa, cara. Foi muito negativa. Os caras nos chamavam de traíra. Vocês traíram o cafezinho, os ouvintes do cafezinho e tal. E aí a gente entrou para lá com a história da migração, né? Não, migrem, então vamos migrar e papapá. Cara, foi uma coisa muito louca. Olha, foi difícil para nós. E essa coisa, assim, de ser chamado de traíra, rompia a barreira ali do rádio, de mensagem. Na rua também, ouviu alguma coisa? Como é que foi isso? Porque era um boom, né? Foi um marco, assim. Sempre, assim, eu ia direto nos Jogos do Grêmio, né, no Olímpico, e claro, as pessoas chegavam lá, aí eu tava indo lá, tava aquela coisa, né, tomando uma cervejinha antes de entrar, né? Daqui a pouco tá ali, daqui a pouco, cara, alguém passa por mim, traíra, e segue caminhando, eu, porra, cara, você sabe, as coisas assim, sabe, antes, logo na primeira parte da transição. Aí depois, né, tudo se ajeitou, graças a Deus. E foi. Sabe que, claro, teve essa resistência inicial, mas isso mostra, né, KG, o quanto o programa foi e é importante, né? Quanto o cafezinho é importante e o quanto vocês despertavam o interesse das pessoas já naquela época, né? Olha aqui, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Bruno, o Bruno Rubim, que é filho de um grande amigo meu, um grande, fantástico amigo meu que está nos cuidando lá de cima. Lá. Beijo, Bruno. Valeu. Mais abraço, obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que está na audiência aí. Compartilhem a live. Lembrando, galera, depois fica salvo aqui. E amanhã, às 11 horas, migra para o YouTube, tá? Então vai ter Velopark especial com o KG lá no YouTube também. KG, e o Pretinho Básico, velho. O que foi esse outro grande fenômeno na tua vida? Pois é, cara. Aí é o seguinte, né? A gente vai para um canhão como a RBS, né? Com toda a infra da RBS, e não é pouca coisa, né? Porque daí tu tem canhões das rádios, tu tem RBS TV, tu tem Zero Hora, cara, é uma potência, né? E o impresso naquela época reverberava muito forte ainda, né? Claro. Pô, a gente fez toda uma campanha de mídia para a entrada do Pretinho Básico, que foi espetacular, que a gente não tinha antes, né? Com todo o apoio que a gente recebia da Uber, é claro, e tal, mas não era a mesma coisa, né? Não era a mesma coisa. Lá a gente tinha... toda a RBS se voltou para promover o Pretinho Básico. E aí a gente, já tinha o Porã lá, né? A gente tinha que arranjar o nome, a gente achou esse nome, Pretinho Básico. Pô, aí era só correr pro abraço, né? Porque era tudo que a gente fazia na Pop Rock, basicamente, a gente começou a fazer na Atlântida. Só com um nome diferente, mas com praticamente as mesmas cabeças, né? E com toda a infra da RBS por trás. Então, foi muito legal. Começa em 2007, né, KG, o Pretinho. Cara, esses dias eu tava ouvindo, tem no YouTube o primeiro Pretinho da história. E muito, muito louco, assim, era proibido usar a internet. Vocês tinham combinado que na hora do programa ninguém usaria a internet. O Potter, eu não sei se era personagem, mas ele acho que estava meio que almoçando e numa má vontade, assim. E aí vocês três bem afinados, assim, o Porã entrando também nas beiradas. O Potter, a gente tinha a ideia do Potter de usar ele como o correspondente esportivo. Como a gente tinha no cafezinho o correspondente esportivo, que era o Ramiro Ruschel, né? Então a ideia do Potter era essa, usar o Potter só para fazer o boletim esportivo ali no meio do programa, como a gente tinha na Pop Rock no cafezinho. Mas aí, o Potter é fantástico, né? O cara é espetacular, aí não tem como, né, não usar o Potter, né? Aí então foi mais ou menos naturalmente o Potter acabou entrando no programa, né? Então a primeira equipe
A primeira equipe do Pretinho era eu, o Fetter, o Maurício, né? Nós, os traíras que migramos, né? O Traíras. estava lá e o Potter, 5. Foi a primeira formação durante um tempo do Pretinho Básico, foi essa aí. Essa é a original. Grande abraço aqui, ó, pro Márcio. Repete aí, Igor, que deu uma trancadinha aqui. Vamos lá. Tu tá me ouvindo? Trancou aqui pra mim também. Tu me ouve agora? Não. Agora Show. Agora Deixa eu mandar um abraço para a companhia do Caco, grande Caco aí de Canoas, faz um trabalho sensacional no ramo social. O Diego Ki está conosco. O Éder Azevedo conosco também, baita papo, muito bom. Obrigado, Éder. O Will Maldonado conosco. Elisa Regina 77, Bernardo Hansen, galera toda aí, por favor, chuva de coraçãozinho aqui. Compartilhem a live para cada vez a gente propagar para mais pessoas. Se por acaso ainda não segue o Velopapo, deixe o seu like de presente aqui para mim, para o KG, e vamos seguir batendo papo juntos. Aproveitando o parênteses, amanhã tem Velopapo especial, a corrida eleitoral com o senador Lazier Martins, você é o nosso convidado. KG, voltando para outra revolução na tua vida, eu julgo que o Pretinho Básico traz também outra revolução, que é a história do radialista virar meio que um rockstar, assim. Em dado momento ali das baladas do Pretinho, vocês mobilizavam, nem era a sua cidade, cara, era região. Eu lembro de ter balada do Pretinho em Pelotas que saía excursão de tudo que é a cidade da volta ali. Tu vê, né, cara? Que loucura, velho! Não. Essa foi a época mais, assim, que eu que eu consegui mais... Era mais, assim, que eu tava mais exposto, né? Porque Sim. Também pegou Santa Catarina, depois pegou Santa Catarina, o pessoal de Santa Catarina nos adorava, assim, era uma coisa muito, sabe? Era impressionante o Pretinho em Santa Catarina, em todos os lugares de Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul também, então... Pô, de tirar foto, de dar autógrafo, de ficar horas dando autógrafo, aquelas coisas meio rockstar, assim, que o jogador de futebol. Eu nunca tinha experimentado nisso na minha vida, né? E foi muito legal, porque é uma coisa completamente nova para mim, e eu já bem veterano, né, no rádio, já com uma época de rádio, e uma coisa completamente nova para mim. E foi muito legal, cara, foi muito legal. E a primeira vez que tu te enxergou dando autógrafo, assim, os caras desesperados, olha o KG aqui, velho, aquela euforia de fã, deve ser estranho. Fila para autógrafo e para tirar foto da gente, cara, sabe? Uma fila de uma quadra, assim, um quarteirão, Igor, inacreditável. Ô, velho, vocês andaram de jetinho fretado também, uma época, né? Também. Andava, não, foi uma vez só. Foi uma? Ah, eu pensei que era natural. Não, mas que tela, hein? Coisa, né, velho? Não, aquela vez eu não acreditei. Isso aí foi em Chapecó. Os caras fretaram um jatinho para nos levar para Chapecó. Em meia hora nós estávamos em Chapecó. Uma viagem que dura o quê? Umas 7, 8 horas. Interminável. Inacreditável. Foi muito legal. Que demais. Ô, KG, vamos fazer um exercício agora aqui, olhando para trás até o Pretinho Básico. A gente já passou pelo teu início na Ipanema, pela Feluce, pela Pop Rock, pelo Cafezinho. Olhando para trás hoje, assim, em cima de tudo que a gente conversou, o que te dá mais saudade? Se pudesse voltar e fazer um programa ou uma balada, o que te dá mais saudade, assim, de tudo que a gente comentou até aqui? Olha, cara, eu tenho muita saudade do cafezinho, sabe? Muita saudade do cafezinho. Eu acho que foi assim, porque no Pretinho a gente tentou reproduzir, principalmente no início, né? O que a gente fazia no cafezinho, mas acabou indo para um outro, né? Para uma outra... Um viés mais humorístico, talvez, né? Isso aí isso me afastou um pouco, sabe? Mas o que a gente fazia no cafezinho era muito, muito gratificante, sabe? Até hoje, tem gente que me... Esses dias eu tava falando sobre os 50 anos 50 anos não, 100 anos do Jack Kerouac, do escritor do On the Road, né? Que foi um livro que mudou minha vida, enfim... E eu falava muito do On the Road no cafezinho. E um cara comentou, né, o meu post dizendo: porra, eu li esse livro por tua causa, sabe? Porque tu falou, eu conheci esse livro, conheci esse cara por tua causa, porque tu citou. E realmente o livro fez toda a diferença na minha vida. Isso é gratificante, cara, sabe? Eu ainda ouço isso, e isso é muito legal. Isso a gente fazia muito na época do cafezinho. O Pretinho também foi bacana, foi uma época incrível da minha vida e tal. Mas é que se eu pudesse optar, eu optaria pelo cafezinho, sabe? Pelo cafezinho. Foi o grande programa da minha vida, né? Óbvio.
Demais, velho. Eu fiquei. Que ano tu sai da Atlântida? 2012. Fiquei Eu me 5 lembro anos que lá. eu até hoje eu não consegui compreender assim, porque simplesmente o KG saiu. Como assim, velho? O que que se deu? Foi um processo que tu já meio que esperava, ou pra ti foi uma coisa tu soube na hora, assim? Como é que foi essa tua saída? Porque, cara, Não, pra mim, enquanto fã, enquanto ouvinte, é meio incompreensível, assim, até hoje. é que o programa estava indo para esse, como tu falou, para um viés um pouco mais humorístico e tal. A gente estava com muito conteúdo de vídeo e pau, e eu não conseguia me enquadrar muito nessa nova tendência do programa. Eu acabei ficando um pouco para trás, né? Chegou uma gurizada nova, o Arthur Gubert, o Pedro Esmanioto, pô, uma gurizada muito talentosa, Boa, mas é uma gurizada com aquela coisa mais de gurizada, né? Então o programa claro. tem que rejuvenescer. Não adianta, o programa tem que rejuvenescer, tinha que rejuvenescer. E aí eu acabei perdendo espaço naturalmente, né? E aí acabou, acabou sendo inevitável a minha saída. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer, eu já estava prevendo, não foi uma coisa completamente de surpresa para mim, mas, né, eu sabia que isso ia acontecer e que a bola da vez era eu naquele momento. Então, tá tudo certo, sabe? O programa tinha que rejuvenescer, o programa estava tomando esse rumo e assim foi e segue a vida. Vamos lá. Fiquei um E pouco eu acho que abalado, mas é isso aí. cortou, KG, não escutei o final, desculpa. Não, eu fiquei um pouco abalado, obviamente, eu já estava finalizando, eu fiquei um Natural. pouco abalado, claro, obviamente, né? Mas não adianta, né? Segue a vida e depois, muito tempo depois, é aquele. É a males que vem de trem, sabe? Como é que é isso? É isso aí. É por aí. Foi bem bacana. Me corrija na ordem cronológica, mas se eu não tô enganado, nessa janela aí pós, que quando tu deixa a Atlântida, vem uma parada muito bacana que eu sei que tu curte muito, que é o Bazar do Vinil. Isso aí. Como Isso é que se aí. dá esse início? Como é que tá a tua relação com os discos até hoje? Ah, minha relação com os Sempre. discos tá igual, né? Eu sou Interminável. apaixonado por vinil, todo mundo que Cortou aqui pra mim, não sei se tá me ouvindo, KG. Agora voltou. voltamos? Tá. Ah, Voltou, então voltou. tá. Então, pô, minha relação com o vinil sempre foi muito legal, muito forte. E quando eu saí da Ipanema, o que segurou minha onda foi isso, né? Eu pensei, cara, vou começar a negociar vinil, cara, porque é uma tendência muito forte. Claro. Só que a Ipanema não se coçava, né? Eu ali, eu desempregado, sem trabalhar em rádio, nada. Mas Eu era pensei, natural, né? Se daria esse momento. eu vou ter que pagar minhas contas, né, cara? Porque, sabe, as coisas acontecendo, né? E aí eu criei o Bazar do Vinil e comecei a fazer em Porto Alegre. Aí eu vim para Canela as primeiras vezes aqui. Fiz em Pelotas também, um lugar muito legal, uma cervejaria em Pelotas, aí pertinho aí de Camaquã. Aham. E aí eu comecei a fazer vários eventos, né, envolvendo vinil. O primeiro foi em Caxias, no Mississippi Delta Blues Festival. Enfim, e começou, eu consegui me segurar a onda com isso aí, né? E aí, nesse meio tempo, a Ipanema me chamou. Aí sim. Aí eu voltei para Ipanema, né, em 2013, início de 2013. Eu fiquei 6 meses, mais ou menos, sem trabalhar em rádio. E aí eu voltei para Ipanema. E aí foi a minha volta para Ipanema, né? E voltei a trabalhar com o Vitor Hugo, meu compadre, o Pancho, né, que era o gerente da rádio, Pô, baterista da comunidade, eu muito fui grande em show da Pancho. comunidade com o Pancho aqui com o Pô, Fred, com é o um Nando da queridão. cozinha. O Pancho é um queridão, cara. Somos muito amigos até hoje. As gurias, né? A Julie Baldi, que era uma jovem radialista, enfim. Então foi muito legal. Depois voltei a trabalhar com o Ico Thomas, né? Grande. O Baldaço que estava lá, né? Que a gente fazia o programa de esportes lá. O Meio próprio Carlos. louquinho já, KG, naquela época, ou mais contido? Não, naquela ele era isento, Igor. Imagina só, Isentão. isentão. É, depois é que ele virou colorado aí, assumido. Me diz uma coisa, qual é a tua percepção nessa volta para Ipanema? Qual era o estágio da Ipanema? Ladeira É, acima ainda, estagnado ou já começando a... que a Ipanema ela não era assim, até porque já não. Eu acho que já não existia um espaço para uma rádio alternativa como a Ipanema, né,
existia na época, lá na minha primeira passagem para Ipanema. Porque os tempos eram outros, né? Enfim, mas ainda bom, ainda era muito bom, ainda era muito, surpreendia muito, a gente tocava coisas diferentes, mas não era a Ipanema velha, Ipanema. Eu, que trabalhei nas duas, eu posso falar isso com uma certa tranquilidade. Mas ainda surpreendia, ainda era uma rádio bem diferente, né? Apesar, a gente criou um programa lá que era o A La Minuta, que era um programa que a gente tinha lá, e que também tinha o Pedro Espinosa, né? O Pedro Espinosa agora tá na turma do... Esse programa era antes do meio-dia, não era? Isso aí, Eu ouvi esse programa direto, era muito bom, velho. Exato, então a gente, pô, era um toque Era uma mistura de música e futebol, né? Exato, era bem bacana de fazer, bem legal de fazer, sabe? E tinha o Heron também, o Heron Dalmolin, tava lá com a gente. Pô, a gente juntou uma turma bacana lá, sabe? Só que não era, assim, musicalmente falando e tal, até porque a gente não tinha mais espaço para uma rádio alternativa como era Ipanema lá no início, né? No final dos anos 80, quando eu entrei no rádio. Então, foi esse o meu... a minha análise das duas Ipanemas, né? Como tu me perguntou. Entendi. E me diz uma coisa, cara. E o fechamento da Ipanema? É uma coisa que até hoje eu não consigo entender direito, né? Ninguém, eu saí né? Não, eu saí no fim de semana no sábado, na sexta-feira, quando eu voltei na segunda-feira, a Ipanema não existia mais. Fechou. Cara, que loucura, velho. Fechou. Não tem mais, não. Porque o dial estava sendo 94,9 no FM, ele estava sendo muito visado para transformar a rede, a Bandeirantes AM em Bandeirantes FM, né? Como a Gaúcha já tinha feito, como a Guaíba já tinha feito, principalmente por causa do futebol. Então, pô, os 94,9 era no centro do dial ali, Canhão, né? né? Um lugar muito, muito privilegiado, né? Pô. E então aí eles colocaram, não, vamos colocar lá, vamos colocar Bandeirantes ali e tal, e acabaram com a Ipanema. Foi assim. Foi um momento conturbado da Band, né? A Band ali ficou uma coisa meio esquisita. Pois é. Sabe, a Ipanema era uma instituição, cara. Era uma Tá louco, instituição, velho? não só para Porto Alegre, mas acho que até em termos de Brasil, sabe? Claro, referência, Então, né? cara, foi uma coisa muito mal explicada, mal contada. E até hoje eu, que estava lá no olho do furacão, não sei direito. Não, me dá uma ruim pro cara que era ouvinte, dá uma ruim de falar até hoje. O Marcelo Storch tá dizendo o seguinte, era muito bom a La Minuta, era o KG, o Pedro e o Baldi. E tinha as gurias também, né? Tinha a Bru Valentini, tinha a Julie Baldi, né? Era uma galera bacana, com conteúdo. O Ico Thomas fazia de vez em quando, meu amigo Ico Thomas. E uma galera que girava ali, né? Isso aí. E o pessoal do esporte também, de vez em quando. O Chico Garcia, que agora tá na Band lá do centro do país, né? O Guimarães, o Carlos Guimarães, que hoje está na Guaíba. Bom, o pessoal que também andava muito bem com música, sabe? Com outros assuntos. Então a gente não transitava só em futebol, a gente falava sobre um monte de outras coisas. Era bem bacana o programa. Era muito massa. Tu sabe que eu morei 10 anos em Porto Alegre, eu não sei se tu vai lembrar do cara, do Sandro Moura, ele apresentava um programa de blues domingo de noite na Ipanema. Cara, gente finíssima, meu, igual tu, assim. Muito gente boa. É verdade, só que eu acho que quando eu entrei ele já não estava mais. E o Sandro tocava uma batera de blues também, o cara tocava muito. É verdade. E o Rock Blues, KG? Cara, o Rock and Blues é um programa, cara, o Rock and Blues é um fenômeno, sabe? Porque o Rock and Blues, ele começou na Pop Rock, tá? Aí ele passou pela Itapema, né? Porque ele não estava na Atlântida. Eu apresentava ele na Itapema quando eu estava na RBS. Depois ele voltou para Ipanema, né, quando eu voltei para lá, e agora ele está na União FM. É um programa que tem, cara, 23, 24, 23 anos. O Rock and Blues, ele começou em 1999. 23 anos o Rock and Blues. É um programa que eu apresento semanalmente, que toca blues e rock and roll, cara, que é uma coisa que demais, sabe, é um nicho muito específico, cara. É um programa que está durando 23 anos, cara, demais, é um fenômeno muito legal. Hoje eu apresento ele na União, né, na rede União FM, que é a União de Novo Hamburgo, que pega também Porto Alegre, região metropolitana, a União de Pelotas, que chega aí na região, né, toda a Zona Sul,
né, o 99.9, e também Blumenau. Eu pego todo o norte ali de Santa Catarina, Camboriú, todo Itajaí, mas toda aquela, sabe, aquela região. Toda quarta-feira de noite o Rock and Blues está aí. Amanhã eu gravo ele daqui e toda quarta-feira ele vai ao ar. É Que impressionante, cara. demais. E eu ouço aqui de casa, cara, eu adoro. Eu compro uma cervejinha especial para ouvir meu Rock and Blues. Cara, é muito legal. Deve É, ser um momento muito bacana, um encontro de ti contigo mesmo. é verdade, é verdade. Mas, pô, Ô, KG, 23 anos de Rock and pô, é um organismo vivo, né, velho? Uma vida. Blues. É, Eu não sei isso porque que aí. quando eu lembro da União, cara, não sei se eu tô errado, por favor, me corrija. Mas teve algum período em que tu e a Denise Cruz trabalharam junto lá na União? Ou eu tô Ah, viajando? claro, claro, sim, sim, sim. Quando ela chegou na União, eu tava lá, eu e o Beto Xavier, né? O Tu já Beto tava, tava. então. E voltou, né? O Beto saiu e voltou. E agora ele tá de novo, né? Mas quando Eu o não Beto tinha foi o primeiro a certeza se a entrar. Denise era União ou se era ABC, que as duas são de Novo Não, Hamburgo, né? não. União, é isso aí. E a gente. E logo depois, ó, tá perguntando quarta que horas? Das 20 às 21 horas o Rock and Blues, tá? RCC, tarará, enfim. Mas é às 20 horas o Rock and Blues. Amanhã Toda teremos ouvintes novos, viu, KG? isso Inclusive aí, eu. dá pra ouvir pelo aplicativo. Eu ouço aqui, eu moro em Canela, né? Eu moro na Serra, eu ouço pelo aplicativo da rádio, que é bem bom, bem Demais. legal. Tá? Bom, voltando então. A Denise, primeiro entrou o Beto Xavier, que saiu da Itapema, né? O Beto entrou na União enquanto eu estava lá, e depois, logo depois, chegou a Denise. Eu também estava, aí a gente trabalhou durante um tempo. Eu, o Beto e a Denise trabalhamos juntos na Que União. demais. Depois eu saí, e aí a Denise ficou um tempo, agora ela voltou para Itapema, né? Agora ela não está mais, e agora só está o Beto lá presencialmente, e eu gero o programa daqui, um programa diário, que é o Happy Hour para a União, eu gero aqui da minha casa. Eu montei um estúdiozinho aqui na minha casa, e eu gero daqui o programa para a União. Qual o horário, KG, do Happy Hour? Das 17 às 19 horas, das Bah, 5 eu às vou 7. acompanhar. Tá? Massa. Isso aí. Tu sabe Aí que tá uma eu... 9.9, né, Igor? Pelotas, né? Pega aqui. Isso aí, Pelotas, exatamente. Exatamente. Tu sabe que o cara, eu não gosto muito do trabalho da Denise Cruz, me marcou muito uma época que ela apresentava o Super Sábado com Vianney Carlena Gaúcho. Eu achava a levada de rádio dela, assim, É. espetacular. A voz da Denise, eu falo isso É para um ela, é uma das espetáculo. vozes mais bonitas que eu já conheci até E hoje. natural, né? Impressionante. A voz da Denise é espetacular. Sempre falo isso para ela. E agora estou falando para todo mundo aqui ouvir. Demais, eu também curto muito o trabalho dela. Ô, KG, em que momento então partiu o Serra? Que momento a Clube FM entra na tua vida? Pois é, cara, aí eu saí aquela coisa da União, né? Eu saí, acabei saindo da União também e tal. E aí eu pensei, cara, eu já tinha um contato com algumas pessoas aqui de Canela, justamente por causa do Bazar do Vinil, né? Que eu fazia mensalmente aqui no Empório Canela. E aí eu conheci o pessoal e uma vez eu fui dar uma entrevista falando do Empório, falando do Bazar do Vinil no Empório, na rádio daqui, que era a Clube. Então eu fui até o estúdio, pô, vi que rádio bacana, que rádio legal e tal. O pessoal me entrevistou, falei né, do Bazar, que estava rolando no Empório e tal. E passou um tempo, né? E aí, logo depois, esse meu amigo que era dono do Empório, agora não é mais, ele me ligou e disse: Olha, cara, o Lucas está querendo dar uma repaginada na rádio, porque a rádio fazia parte do vô dele, né? E tal, do seu Pedro Dias, que é uma lenda aqui na região e tal. E aí o Lucas assumiu a rádio e queria dar uma modernizada na rádio, fazer alguma coisa um pouco mais nova e tal. E aí eu liguei para o Lucas e a gente começou a conversar e tal, e acabamos viabilizando essa minha vinda para cá. Eu já queria mudar um pouco de ares e tal. Meu filho já tinha ido estudar na Inglaterra, tá lá até hoje, estudando lá e tal. E eu pensei, cara, eu preciso dar uma mudada, sabe? Eu tava um pouco saturado daquele de Porto Alegre, Grande Alegre, daquela Aquele corre maluquice toda. maluco, né? Eu precisava, daí eu digo, cara, eu acho que é a minha chance, sabe? E eu vou dar um peitaço, vamos ver o que acontece, sabe? E qualquer coisa eu boto minhas tralhas no carro e volto. Não tem Volta. problema, é pertinho, não dá nada. Mas, cara, graças a Deus foi tudo certo. A rádio é espetacular, é apaixonante. O Lucas é um cara espetacular também, um cara um baita de um gestor, um cara muito bacana, um cara que tem uma visão lá adiante. E a rádio tá aí, tá voando, sabe? A gente tá com um monte de coisas novas e tal. E tá muito bacana, tá muito legal. E aí, nesse meio tempo, né, durante a pandemia, eu acabei voltando para a União também.
né, com a saída da Denise, eu acabei voltando para a União e tô até hoje fazendo as duas rádios. Tá bem bacana, tá bem legal esse Que momento. demais. Cara, espetacular esse papo contigo, te ver bem. Para a gente caminhar para o fim, KG, eu quero que tu dê uma olhada para trás, assim, o maior aprendizado que tu teve nessa caminhada lá, enquanto ouvinte, substituindo os caras na Ipanema até hoje, na Clube. O que tu mais aprendeu, assim, nesse meio que é viciante? Como a gente diz, é a cachaça, né? Depois que o cara É uma cachaça. experimenta, dificilmente o cara larga. O que tu Tu, mais tu, aprendeu tu nessa já, história toda aí? tu já tá começando a experimentar isso também, né? Aí, ó. Tu É já tá muito. começando a experimentar. Ô, cara, tu sabe que eu comecei tardio, né? Eu comecei no rádio com. Eu tô com 34, com 31 anos, mas eu sempre quis, velho. Eu digo que eu me formei ouvindo rádio, rádio mesmo, né? Porque eu ouvi a vida toda. Isso é muito bom, né, cara? Não tem igual. Mas, cara, assim, o aprendizado, sabe? É uma coisa que sempre foi muita característica minha, assim, de ir atrás das coisas, sabe? Eu sempre fui apaixonado por rádio. Então eu ia, cara, eu ia e eu fazia alguma coisa para os caras, para conhecer os caras, para estar junto com os caras da rádio, entendeu? E aí eu ia, cara, eu levava os discos para ele, eu conseguia discos raros, assim, sabe? E aí eu levava, olha isso aqui, Mauro Borba, olha isso aqui, olha esse disco aqui que eu conseguia. Aí ele, posso tocar? Claro, fica com os discos e tal. Aí eu tinha que ir lá para buscar os discos depois, eu gostava de ir na rádio, sabe? Que E, massa. e depois, quando eu comecei a fazer os horários deles, assim, tipo, carnaval, cara. Quem é que vai fazer os 4 dias de carnaval? Os caras loucos para ir embora, para ir para Santa Catarina, para Zarpar. trabalhar. E eu, cara, não, eu vou fazer, cara, porque era a minha chance de estar na rádio, sabe? Réveillon, meia-noite do dia 31 de dezembro, Tô alguém ia ter lá. que estar lá. Quem é que vai estar lá? Chama o KG, sabe? Aí eu vou lá, então, cara, eu o máximo, achava o máximo estar lá dia 31 tocando na virada e papapá. Então é isso, cara, tu tem que passar por esses perrengues aí para conseguir, né? Depois uma certa enfim, tu tem que passar por isso para conseguir depois um reconhecimento e tal. E isso é que é legal. Isso não só para rádio, né? Para tudo na vida, eu acho, né? Pra vida, né? É isso aí, né? É um ensinamento para a vida, né? Mas é isso aí, cara. Eu acho que, olhando para trás, eu acho que esse que é o ensinamento que vai atrás. Eu fazia engenharia química, eu ia ser engenheiro químico, né? E aí, cara, eu descobri essa paixão, que é uma paixão que eu sempre tive, que eu não sabia que eu tinha. E, cara, vamos lá, cara, vamos atrás da sua paixão, que é a melhor coisa a fazer. Porque tu podia ganhar uma grana sendo engenheiro químico, mas ser um cara infeliz aí não adianta, né? Então, É acho que verdade. é isso. KG, pra gente finalizar, então, em abril, se eu não me engano, tu participa de um Pretinho Básico Especial dos 15 anos, né? No Isso programa. aí. Como é que foi aquela experiência? Eu sei que tu não retornou ao estúdio porque na tua época não estava na Ipiranga ainda, eu acho, né? Era lá em cima. Mas Não, como é que lá em... foi reencontrar a galera ali? Como é que foi participar? Cara, foi muito legal, cara, foi muito bacana, foi muito, parece que tinha alguma coisa que ainda estava faltando, sabe? Principalmente com o Fetter, né? Que foi o cara que, pô, eu tive uma relação muito legal com o Fetter desde a época da Pop Rock, eu apresentava um programa de tarde com ele, assim, né? E Bah, desde que eu saí, assim, eu não falei mais com ele, né? Continuei falando com o Potter, né? Continuei falando com o Porã, que é meu grande irmão e tal, mas com o Fetter parece que tinha alguma coisa que ainda estava mal contada, sabe? Ainda tinha que fechar aquela. Pô, aí a gente se encontrou, demos um super abraço e tal, foi muito bacana, muito legal. Então, nesse quesito aí foi muito bacana mesmo, assim, sabe? Fazia 10 anos que eu não, né? Eu saí, o programa completou 15 anos, eu saí com 5 anos de programa. Então sim. fazia 10 anos que eu não voltava lá. Então, pô, mesmo com praticamente toda a equipe mudada, né? Algumas pessoas que ainda, o Rafinha, que eu trabalhei com ele, ele não era do Pretinho, mas ele já trabalhava lá com a gente na Atlântida e tal, um cara Aham. sensacional também. O próprio Porã, que estava lá em Floripa, Tá fez em uma. Floripa. Putz, o Porã falou um negócio que eu quase me esvaí chorando lá. Cara, foi muito bonito ver o quanto vocês dois se emocionaram juntos, cara. Pô, foi demais. Eu consegui não chorar na hora, mas depois eu falei com Segurou. ele em casa, depois que eu chorei aqui, aí eu chorei horrores aqui em casa, aqui ele Tá aí, também. Aí curiosidade. tava Em algum numa. momento tu olhou o programa, assistiu o programa pelo YouTube depois ou não fez esse Sim, exercício? sim, sim. O Eu pessoal viu imaginei. daqui aqui de Canela, o pessoal viu e tal. Então foi muito legal. Foi meio que deu uma exorcizada, assim, sabe? Em algumas coisas que estavam meio mal acabadas pra gente, assim. E pro Fetter também eu tenho certeza.
Foi muito bacana, muito legal. Demais. Velho, muito bacana também esse papo. Eu te falei que eu nem acreditei quando tu me respondeu e a gente já marcou para a semana subsequente ao contato. Eu sou muito teu fã. Já tinha te dito isso no off, admiro demais teu trabalho, não é de hoje. Cara, muito feliz em ter a oportunidade de conversar contigo e sucesso sempre, meu. Tu é um cara muito gente fina e merece tudo de melhor. E sou teu admirador e vida longa aí ao nosso bom e velho rádio e ao nosso bom e velho rock and roll, né, KG? Isso aí, sempre, sempre. Valeu, Igor. Pô, obrigado, muito obrigado pelo pessoal que participou aí do Velopapo e fico à disposição, né? Se quiser, aí a gente bate um outro papo aí, que é sempre legal falar disso. Demais, vamos marcar com toda certeza. Irmão, boa noite, muito obrigado, sucesso sempre. E a Clube e a União ganharam novos ouvintes aí, pode ter certeza. Vou acompanhar o Happy Hour amanhã já. Show de bola, valeu. Grande KG. Um abraço, até a próxima. Tchau. Valeu, deixa eu liberar o KG aqui, muito obrigado, espetacular. Muito obrigado também a vocês que nos acompanharam. Lembrando que o Velopapo fica salvo aqui no nosso feed, aqui no Instagram. E amanhã, a partir das 11 horas da manhã, ali também no canal do Velopapo no YouTube. Muito obrigado a presença de todos. Fiquem com Deus. E amanhã, às 19 horas, tem Velopapo, a corrida eleitoral com ninguém mais, ninguém menos do que o senador da República, Lazier Martins, que concorre à reeleição ao Senado. Grande abraço a todos. Até mais. Se ainda não curte o Velopapo aqui, deixa o teu like, começa a nos seguir. Vamos trocar likes aí, vamos trocar informação e vamos falar de coisa boa sempre. Grande abraço. Até mais. Fui. Até amanhã.